Então, pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula. Então, o que acontece? Ainda durante a vida intrauterina, após a fecundação, houve a formação do zigoto e esse zigoto começa a se dividir e sofrer transformações para originar um novo indivíduo, certo? Então, esse processo de morfogênese para a formação dos tecidos e órgãos que compõem esse novo indivíduo envolve não somente o processo de proliferação e diferenciação celular, ou seja, envolve não somente a divisão celular por mitose e especialização das células, como também é necessário que ocorra a remoção de células indesejáveis. Esse processo de remoção de células indesejáveis de maneira fisiológica, nós designamos de apoptose. Então, aqui, como eu já disse anteriormente, não somente durante o desenvolvimento embrionário e fetal, mas ao longo de toda a vida do indivíduo, para a manutenção da sua homeostase. O que é uma homeostase? É a condição de relativa estabilidade que o organismo precisa para manter as funções vitais, para possibilitar que as células trabalhem de maneira ordenada e adequada. Então, não somente durante o desenvolvimento embrionário e fetal, mas ao longo de toda a vida desse ser vivo, para a manutenção da homeostase e para regular o seu desenvolvimento, existe a necessidade de haver remoção, ou seja, perda de células por meio do processo de apoptose. Essa destruição celular, ela pode acontecer de maneira fisiológica, ou seja, necessária para essa questão de manter a homeostase celular e garantir o desenvolvimento adequado daquele indivíduo, ou também essa morte celular, ela pode ser induzida, ou seja, ela pode ser patológica. Então, nós vamos ver adiante os dois tipos de morte celular. A morte celular, geralmente geneticamente programada, ela é dita de apoptose, enquanto que aquela morte celular induzida por lesões graves, severas e agudas, nós chamamos de necrose. No caso da morte celular programada fisiológica, em que condições pode ocorrer? Eu vou dar alguns exemplos. Então, notem nessa imagem aqui a questão do girino, né? O girino ele vai se transformar num sapo. O girino ele apresenta uma estrutura com cauda e ausência de membros. Para ele se transformar num sapo, ao longo do seu desenvolvimento, vai ocorrer a apoptose das células que constituem a cauda, porque ela precisa deixar de existir, e vai haver ainda a proliferação e diferenciação celular para a formação dos membros para constituir, então, a anatomia do sapo. Um outro exemplo, durante o desenvolvimento fetal, por exemplo, vamos falar do humano, né? Entre os dígitos, enquanto o feto está em desenvolvimento dentro do útero, existe uma membrana interdigital, que conforme esse fetinho ele vai avançando no seu desenvolvimento, essa membrana digital vai reduzindo, porque as células que constituem essa membrana sofrem um processo fisiológico de morte celular, caracterizando a apoptose. Outro exemplo é a glândula mamária. Nós dissemos anteriormente que a glândula mamária alcança seu ápice de diferenciação celular após a primeira lactação. E então, quando ela alcança, né, essa primeira lactação, ela alcança também seu ápice de diferenciação celular. No entanto, depois dessa primeira lactação, a glândula mamária precisa sofrer uma involução, porque o tecido alveolar desenvolvido não vai ser necessário se não existir um filhote a ser amamentado. Então, a glândula mamária, após o desmame, ela precisa sofrer uma regressão, e essa regressão do tecido mamário se dá também por meio da morte celular programada, que é um processo fisiológico que nós chamamos de apoptose. Então, vamos falar da apoptose. Então, a apoptose, como eu já disse, corresponde à morte celular programada, ou seja, é um mecanismo de autodestruição da célula. Então, todas as células, ou melhor, a maioria das células que constituem o nosso organismo, o organismo de um animal, elas apresentam um tempo de vida útil, elas apresentam um prazo de validade. Algumas células necessitam de uma taxa de renovação mais alta do que outras. Por exemplo, as células sanguíneas, né? Então, hemácias, glóbulos brancos, elas são autodestruídas e renovadas numa intensidade muito maior do que de outros tecidos. Enquanto que existem outras células
que não vão sofrer esse tipo de renovação ao longo da vida. Por exemplo, os oócitos, que a gente comentou que as fêmeas dos mamíferos domésticos já nascem com todos os oócitos que elas precisam dentro dos seus ovários. E esses oócitos vão permanecer viáveis e só vão sofrer atresia a cada ciclo estral aqueles grupos de oócitos que não forem ovulados. E a mesma coisa o neurônio. O neurônio é uma célula que não se renova. Porém, a maioria das células que constituem o nosso organismo tem um prazo de validade. Então, geneticamente, ela já está programada para, em determinado momento da vida, quando ela se tornar funcional, ela desintegrar, tá? Então, a apoptose corresponde, geralmente, a apoptose, ela é um processo fisiológico que é necessário para a remoção de células e tecidos alterados, ou seja, é necessária para a homeostase celular. No entanto, esse processo de morte celular programada também pode ser induzido por agentes estressores. Então, radiação, exposição a drogas, metais pesados, jejum prolongado, agentes oxidantes, infecções virais podem induzir esse processo de apoptose, além de induzir também um processo de necrose. Então, nós vamos ver adiante comparar necrose com apoptose. A apoptose geralmente é fisiológico, porém estímulos severos externos podem induzir uma apoptose ao mesmo tempo em que ocorre uma necrose. E morfologicamente falando, né, o que acontece com uma célula quando ela entra em apoptose? Então, a célula chegou no seu prazo de validade, cumpriu com suas funções, se tornou funcional e está programada para entrar em apoptose. Então, o que vai ocorrer é que vai haver uma retração celular, ou seja, uma compactação. É como se a célula murchasse, ela perdesse aderência com as células vizinhas que constituem aquele tecido e ela perde aderência também com a matriz extracelular na qual ela encontra-se mergulhada. Então, a célula sofre essa retração como se ela murchasse. Ao mesmo tempo, o núcleo, o material genético, sofre uma intensa condensação da cromatina, formando o que nós chamamos de núcleo piquinótico, e depois esse núcleo, né, ele se desintegra, formando o que nós chamamos de cariorrexe. E em seguida vai ocorrer uma desestabilização do citoesqueleto, e essa célula vai se desintegrar como um todo, formando o que nós chamamos de corpos apoptóticos. É como se ela se separasse, se desintegrasse em diferentes partículas chamadas de corpos apoptóticos que vão ser fagocitados por macrófagos. Então, aqui eu coloquei uma imagem representando o processo da apoptose. Então, notem que a célula, quando chega no seu prazo de validade, né, para entrar em apoptose, ela reduz o seu tamanho, ela sofre uma compactação, o material genético, a cromatina, também vai se compactar, o núcleo vai se fragmentar e, ao mesmo tempo, a célula como um todo se fragmenta, formando os corpos apoptóticos, que vão ser depois fagocitados pelos macrófagos. Notem que na apoptose não há desencadeamento de reação inflamatória, tá? É um processo programado geneticamente e que ele requer, portanto, envolve gasto energético da célula e síntese proteica, porque a célula se prepara para morrer. Tá, eu falei de necrose. Qual que é a diferença entre apoptose e necrose? Então, a apoptose geralmente é uma morte celular programada geneticamente e ocorre de maneira fisiológica. Já a necrose, gente, é um processo patológico. A necrose sempre vai ser um processo patológico. Então, quando existir uma injúria aguda, muito severa, que desestabilize a célula, ela vai entrar em necrose. Então, quando nós tivermos células expostas a condições adversas, de modo que elas não consigam lidar com essas condições adversas, elas vão entrar no processo de necrose.
Então, situações de hipóxia, ou seja, baixa oxigenação, situações de intoxicação, hipertermia, altas temperaturas, vai desencadear a necrose. Na necrose, diferente do que acontece na apoptose, a célula vai inchar. Então, a membrana dessa célula vai perder a sua estabilidade, sua integridade, e a célula incha e se rompe. E ao romper, ela extravasa o seu conteúdo para o meio externo, né, desencadeando um processo de inflamação. Então, vejam aqui, e daí esse tecido necrosado, inflamado, ele vai ser perdido, né? Então, você vai ter esse tecido morto, ele acaba sendo perdido. Nessa imagem aqui, está comparando os dois processos. À direita, nós temos o processo de apoptose, mostrando a desintegração das células em corpos apoptóticos e esses corpos apoptóticos sendo fagocitados. E à esquerda, nós temos o processo da necrose, onde a célula incha, se rompe e o extravasamento do conteúdo intracelular para o meio extracelular desencadeia esse processo de inflamação com essa morte tecidual, morte celular e morte tecidual. Então, existe uma perda da integridade daquele tecido. Aqui eu coloquei um vídeo que é uma animação, na realidade, que mostra essa diferença, esses processos implicados na necrose e na apoptose. É um vídeo muito didático. Eu vou deixar o link na descrição dessa aula e vou pedir para vocês assistirem. Ele, embora esteja em inglês, ele encontra-se legendado e vai ajudar muito na compilação, na compreensão dessas informações que eu acabei de passar. Então, gente, os organismos multicelulares, que são constituídos por diversos tipos celulares, células especializadas, organizadas em tecidos, órgãos, essas células precisam se comunicar entre si para garantir a homeostase, ou seja, para possibilitar esse funcionamento celular ordenado. Então, precisa haver uma comunicação entre as células para que haja essa morte e proliferação celular de maneira ordenada, assim como o desempenho de outras funções. Essa comunicação celular se dá a partir por meio de sinais e mensageiros químicos que são produzidos por um grupo de células e vão atuar em receptores em outros grupos de células, por exemplo. Então, dentre os mecanismos de comunicação celular, nós temos 3 tipos de mecanismos, que é a comunicação do tipo endócrina, parácrina e autócrina. E nós vamos discutir agora esses tipos de comunicação. Então, a comunicação intercelular, ou seja, entre células do tipo endócrina. Geralmente essa comunicação se dá entre células que se localizam em pontos distantes do organismo. Vamos dar um exemplo. Eu tenho no meu cérebro o hipotálamo e a hipófise, que são estruturas que produzem hormônios, e esses hormônios vão, por exemplo, coordenar a função reprodutiva. Então, os hormônios produzidos pela hipófise e hipotálamo vão ser lançados na corrente sanguínea e vão atuar nas gônadas, né, no caso ovário nas fêmeas e testículo nos machos, coordenando toda essa função reprodutiva. Então, esse tipo de comunicação intercelular entre células que se encontram em pontos distantes do organismo por meio de sinalizadores, por meio de moléculas, no caso hormônios, que são lançados na corrente sanguínea, é dita de comunicação endócrina. O outro tipo de comunicação intercelular é a comunicação parácrina, que nada mais é do que a comunicação entre células vizinhas, ou seja, células que estão mais próximas entre si, que podem ser do mesmo tipo ou não. E essa comunicação também se dá por meio de substâncias, moléculas que são sintetizadas por uma célula e vão atuar na sua vizinha através de receptores. Então, esse sinal químico, essas moléculas permanecem próximo ao seu local de síntese. Como exemplo de comunicação parácrina, nós podemos citar a comunicação que ocorre entre neurônios. Então, como vocês podem observar nessa imagem aqui, nós temos um impulso nervoso
que precisa ser transmitido de um neurônio ao outro. Então, existe uma região de comunicação entre neurônios, que nós chamamos de fenda sináptica. Quando esse impulso nervoso chega numa das extremidades de um dos neurônios, causa uma desestabilização com a liberação de neurotransmissores, que nada mais são do que moléculas proteicas sinalizadoras que vão se ligar a receptores específicos do próximo neurônio, garantindo assim a transmissão da sinalização, né? A transmissão desse impulso nervoso. Então, essa comunicação entre neurônios é um tipo de comunicação paráquina, onde as células vizinhas, por meio da produção de neurotransmissores, controlam essa transmissão de sinalização entre uma célula e sua vizinha. Um outro tipo de comunicação intercelular é a comunicação autóctona, que na realidade é quando a própria célula precisa se autocontrolar. Então, a célula ela está precisando de um estímulo adicional para aumentar, por exemplo, a síntese de alguma substância interna. Então, ela mesma produz moléculas sinalizadoras que se ligam aos seus próprios receptores, causando então seja um mecanismo que nós chamamos de feedback ou retroalimentação positiva ou negativa, por exemplo. Então, ela mesma intensifica ou inibe o seu próprio funcionamento, através de moléculas que ela mesma produz e que se ligam aos seus próprios receptores. Esse slide aqui só está compilando os 3 tipos de comunicação intercelular. Então, comunicação endócrina, que envolve a comunicação entre células que estão localizadas em pontos distantes do organismo e tendo como sinalizador químico geralmente hormônios que caem na corrente sanguínea, na circulação para alcançar essas células. Temos a comunicação paráquina, que ocorre por meio de moléculas sinalizadoras que são produzidas e vão atuar em receptores de células vizinhas que estão próximas entre si. E a comunicação autócrina, que é quando a própria célula, por meio da produção de moléculas sinalizadoras, controla as suas próprias funções. Aí aqui, gente, eu também indico que vocês vejam esse vídeo, ele encontra-se em inglês, não tem legenda, mas com a imagem é possível vocês entenderem esses 3 processos de comunicação intercelular. Então, eu vou deixar esse link na descrição da aula também. Bom, além desses tipos de comunicação, existe uma outra forma de células vizinhas, de células justapostas se comunicarem, que é através das junções comunicantes ou gap junctions. Então, nós já vimos numa aula específica a respeito de especializações de contato celular, que entre células vizinhas, na membrana plasmática das células vizinhas, existem proteínas que se organizam formando canais, e esses canais possibilitam a troca de informação entre essas células vizinhas. Então, esses canais proteicos que formam essas junções comunicantes permitem que células vizinhas justapostas troquem substâncias entre si e moléculas sinalizadoras. Então, permitindo que as células, por exemplo, que compõem um tecido, consigam trabalhar de maneira ordenada, mantendo a sua homeostase. E daí, um aspecto interessante que eu vou transmitir para vocês aqui também é com relação ao modo de ação dessas moléculas sinalizadoras. Então, o modo como essas moléculas irão agir na sua célula-alvo vai depender muito da natureza química dessas moléculas, assim como da natureza dos seus receptores. Então, quando essa molécula sinalizadora ela é uma molécula hidrossolúvel, ou seja, é hidrofílica, ela consegue ser transportada, por exemplo, na corrente sanguínea sem a necessidade de um carreador, uma vez que o sangue, por exemplo, é constituído em grande proporção por água, certo? Então, a maioria das moléculas sinalizadoras são hidrossolúveis
E o problema dessas moléculas sinalizadoras é que, embora elas consigam transitar facilmente pela corrente sanguínea, elas vão ter uma meia-vida mais curta, e elas não conseguem atravessar a membrana plasmática, porque nós vimos que a membrana plasmática das células ela é constituída basicamente por lipídio. Então, devido a isso, essas moléculas sinalizadoras hidrossolúveis vão se ligar a receptores específicos localizados na membrana plasmática das células-alvo. E após a interação com esses receptores na membrana plasmática, isso vai desencadear diversas reações químicas no citossol da célula, que pode culminar daí com alterações a nível transcricional no núcleo. Tá ok? E nós podemos também ter moléculas sinalizadoras lipossolúveis e que são, portanto, hidrofóbicas. Exemplo de moléculas lipossolúveis, nós temos hormônios esteroides, né, que são derivados do colesterol. Essas moléculas, por serem hidrofóbicas, elas não conseguem se movimentar livremente na corrente sanguínea. Então, na corrente sanguínea, para que elas possam transitar numa comunicação endócrina, por exemplo, elas transitam acompanhadas por uma proteína carreadora. Devido ao fato delas estarem ligadas a uma proteína carreadora, essas moléculas sinalizadoras lipossolúveis, elas têm um tempo de vida mais longo em comparação às moléculas hidrossolúveis. Por serem lipossolúveis também, elas conseguem ultrapassar a membrana plasmática e conseguem agir diretamente lá no núcleo. Então, essas moléculas sinalizadoras lipossolúveis vão se ligar a receptores específicos na célula-alvo localizados na membrana nuclear, ou seja, na carioteca, desencadeando reações químicas dentro do núcleo que vão modificar a transcrição gênica dessa célula para que a célula responda, então, a essa sinalização química. Então, pessoal, era isso que nós tínhamos para conversar junto à disciplina de citologia. Nossa disciplina chega ao final. Eu espero que vocês tenham conseguido absorver grande parte do conteúdo e que não tenha ficado dúvidas. Em caso de dúvidas, eu me coloco à disposição. Até a nossa próxima disciplina.